Mas eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de João, capítulo 20, verso 1 a 10. Como nós teremos a história das crianças e pelas crianças e a cantata delas, é apenas fazer uma rápida, as palavras serão rápidas, não mais do que 5 minutos, a respeito do que exatamente nós viemos aqui para fazer. João 20, verso 1 a 10, assim nos diz o texto da palavra de Deus. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: Tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo, e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro, ele também viu os lençóis. E o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Vamos orar? Te exaltamos, Pai, porque o maior sacrifício, a maior prova de amor que poderia ser dada por nós foi aquela na cruz. Te exaltamos, ó Deus, porque o teu povo foi constituído e se reúne todos os domingos por causa e para te louvar em virtude da ressurreição de Cristo. É o que nós queremos fazer como igreja nesta manhã aqui. Bendizer o teu nome porque Cristo ressurgiu dentre os mortos. A morte dele foi também a nossa morte. A vida dele também é a nossa vida. E é por isso, Deus, que te bendizemos, porque mais do que uma comemoração tipicamente cristã, é um momento em que nos voltamos a Ti para bendizermos o Teu nome e aprendermos o que é necessário compreender à luz da Escritura. É a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém. Essa época de Páscoa é uma época bem interessante. A gente tem um calendário tipicamente cristão, mas quando a gente vai olhar na sociedade, de cristianismo é muito pouco. Sabe aquelas experiências de elevador, de 20 segundos, 30 segundos? Eu tive uma dessas experiências essa semana. Eu estava entrando no elevador e entrou no elevador junto uma menininha comigo. Deve ser da sua idade, Nath, mais ou menos, da idade da Natália. E ela entrou assim, toda feliz, toda eufórica. E a razão não era para ela de menos, né? Ela entrou com um baita ovo de Páscoa. E aí, eu era o único adulto no elevador. Então, assim, até o elevador chegar no andar dela, era a única pessoa com a qual ela podia conversar. Então, eu vi a alegria dela. Olha, você está feliz? Eu ganhei esse ovão de Páscoa. Aí ela me perguntou, você sabe mais ou menos quanto que pesa esse ovo? Aí eu falei, deve pesar uns 600 gramas. Não, 350. Você vê que até o detalhe a criança sabia. 350. Aí eu, tá, mas você vai comer isso tudo de uma vez? Ela pensou assim, não vou não. Ela ainda demorou um pouquinho para responder. Você vai compartilhar com outra pessoa? Vou. Aí, né, chegamos no andar, ela desceu toda feliz. Eu fiquei pensando, é claro, eu particularmente, eu acho que você também gosta de chocolate. Mas o que nós, como cristãos, deveríamos esperar numa data dessa, porque as únicas duas datas, podemos dizer, que são cristãs, tem algo de cristão ainda, é a Páscoa e o Natal. Mas, infelizmente, a alegria nessas datas está em outra coisa. Mas não é só isso. Se fosse, e eu não vou fazer exatamente uma exposição do texto, mas se fôssemos levar em consideração, eu e você como discípulos de Cristo, a reação e a atitude dos discípulos ao compreenderem a ressurreição, certamente nós iríamos nos alegrar mais. Provavelmente, no nosso calendário, na nossa agenda como família, a Páscoa seria um daqueles momentos mais importantes do ano, mais até do que o nosso próprio aniversário,
que nós devemos, eu acho correto, comemorar com alegria, mas não é essa mesma alegria que às vezes permeia a vida dos cristãos quando eles têm que celebrar a Páscoa e o Natal. O que eu e você, como igrejas, temos que fazer diante da ressurreição de Cristo é nos alegrarmos. E eu quero terminar, porque há muito mais coisa bonita nesse culto, mas eu quero terminar apontando por que razões você deve se alegrar com a Páscoa. Primeiro, porque eu e você não éramos dignos de que Cristo inocente morresse na cruz por nós. Ele foi à cruz não por uma imposição dos sacerdotes, do sinédrio, ele não foi à cruz porque era um castigo da legislação romana. Cristo foi à cruz porque ele nos amava, porque ele nos ama. Foram os nossos pecados, a nossa transgressão da lei, a nossa desobediência que conduziu o inocente até um sacrifício que foi cruel. E é por isso que eu e você temos que nos alegrar, porque se hoje eu e você temos paz com Deus, um sacrifício foi feito por nós. Mas eu quero dar uma segunda e última razão pela qual você deve se alegrar. A ressurreição de Cristo não é só algo para nós ensinarmos às crianças que ficou no passado, que elas têm que cantar que Cristo ressurgiu dentre os mortos. Isso é verdade. Mas o que nós também temos que lembrar e nos alegrar, porque Ele ressurgiu, eu e você vamos ressuscitar no último dia. A morte não foi vitoriosa sobre Cristo e não será vitoriosa sobre nós. A morte e a ressurreição de Cristo mostra que se ele venceu sobre a morte, eu e você também vamos vencer. De que a nossa esperança, a nossa alegria, não se resume a tudo que de mais delicioso podemos desfrutar nessa terra, inclusive o chocolate, ovo de Páscoa. No caso, a menina que eu contei era um ovo de Páscoa do sonho de valsa. Então, é gostoso? É, mas se você é ensinado, se você ensina que a alegria que temos que ter como cristãos se resume ao que nós vivemos aqui, eu e você, por mais que tenhamos um calendário cristão, motivos cristãos, somos os mais miseráveis. E é por isso que uma das formas de resgatarmos o cristianismo na sociedade que alguns chamam de pós-cristã, é começarmos a nos alegrar mais com essas datas que são cristãs no nosso calendário. E é por isso que eu convido você a orarmos a Deus agradecendo a oportunidade de estarmos aqui como igreja dele nessa ocasião. Obrigado, Senhor, porque nos alegramos em Ti. A morte de Cristo e a vitória dele sobre a morte nos traz esperança, nos traz conforto. Nos traz esperança porque a morte não nos vencerá. Mesmo que morramos, ainda continuamos vivendo na Tua presença. Mas, mais do que isso, Senhor, ela nos traz conforto, porque mostra para nós que aqueles que partiram em Cristo estão vivos com Ele. E que vão também ressuscitar, porque Cristo ressurgiu dentre os mortos. Esse é o fundamento da nossa esperança. E perdoa-nos, ó Deus, se outra coisa, outro motivo nos traz mais alegria, mais contentamento do que o que Cristo fez por nós. Perdoa-nos, ó Deus, se temos sido miseráveis e medíocres, nos alegrando com aquilo que é bom e legítimo, mas deixando as coisas principais e aquilo que o Senhor mesmo fez por nós como motivo principal da nossa alegria, em segundo e terceiro lugar. Ajuda-nos, ó Deus, junto com as crianças, a compreendermos a Páscoa, a celebrarmos e a cantarmos o Senhor pela Páscoa. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Bom dia! Bom dia! Nossa, que turma animada! Vocês gostam de imaginar coisas? Nós vamos contar a história, prestem atenção, crianças. Nós vamos contar a história das 3 árvores. Elas tiveram um sonho. Nós sabemos que as árvores elas não podem raciocinar, não é verdade? Mas vamos imaginar que elas conseguem sentir.
né? Essas árvores bonitas aí, elas estão crescendo lá na Palestina. Todo mundo aí imaginando uma linda floresta da Palestina. E vamos ver qual que é o sonho dessas 3 árvores, tá bom? Na floresta haviam árvores grandes e pequenas, velhas e novas. Todas elas gostavam da vida na floresta. Era muito agradável sentir a brisa suave acariciando seus ramos. Se deliciavam com o calor do sol e tinham prazer em ouvir o canto dos passarinhos que faziam ninhos. Às vezes, as árvores mais novas conversavam a respeito do futuro. Elas não sabiam quanto tempo ficariam na floresta, pois costumavam chegar lenhadores com machados e serras para derrubá-las, falando em usá-las na fabricação de móveis, casas ou outros utensílios feitos de madeira. Mas, bem no meio da floresta, cresciam 3 arvorezinhas juntos à árvore-mãe. Quando eu for grande, gostaria de ser um berço de um neném. Lembro da senhora que passou por aqui com um nenenzinho nos braços. Ai, que beleza! Em minha opinião, uma criancinha é a coisa mais linda deste mundo. Se eu pudesse escolher, queria ser o berço de um príncipe num palácio real. Para você, isso pode ser muito bom, mas quanto a mim, quero um destino muito mais importante. Eu gostaria de ser um navio grande e forte para carregar coisas de grande valor, como ouro, prata ou pedras preciosas. Ei, e você? Você não sonha com o futuro? O que você quer? Eu não sonho com outra vida senão de árvore mesmo. Eu prefiro ficar aqui na floresta. Assim eu sempre vou ficar apontando para cima, para Deus. O que poderia ser melhor? A árvore-mãe olhou para ele com carinho, dizendo que é verdade. Não tem nada melhor do que ficar indicando para Deus. Mas passaram-se os anos e as árvores iam crescendo, crescendo e tornaram-se altas e bonitas. Finalmente, um dia, chegaram 2 homens com machados e serras e cortaram a primeira árvore. E ela foi embora. Ai, meu Deus, será que meu sonho vai se realizar? Já esperei tanto tempo. Quem sabe logo serei o berço de um príncipe. E a árvore foi levada para longe, para uma cidadezinha chamada Belém. Mas ela não foi aplanada e trabalhada. Coitada da árvore, ela estava de coração partido, decepcionada. Eu não gosto deste lugar. Lugar feio, escuro. Aqui ninguém me vê. Espere, vou lhe mostrar uma coisa. E numa noite estrelada, aconteceu uma coisa maravilhosa. No silêncio da noite, o próprio Filho de Deus, o Rei dos Reis, foi deitado nessa manjedoura. E a árvore, que era agora uma manjedoura, ouviu que os pastores contaram sobre a visita de um anjo, anunciando o nascimento de Jesus. E elas vibraram, ficaram alegres. Que maravilha! Eu faço parte de um milagre. Quando pensei em ser um berço, nunca sonhei em carregar um neném como ele. O plano de Deus foi muito melhor do que o meu plano. Passaram-se mais alguns anos. Então, um dia, um dos homens voltaram para a floresta e a segunda árvore foi cortada. Serei transformada num navio, já esperei muito. Mas agora talvez aconteçam as grandes coisas com as quais sonhei. Ela foi levada para perto do mar, mas não foi usada para uma construção de um navio
e, em vez disso, tornou-se um simples barquinho de pesca, que chegou a pertencer a um rude pescador chamado Simão Pedro. Um dia, descansando junto à praia do mar da Galileia, no barco, estava refletindo sua sorte enquanto Pedro lançava suas redes. Pensar que minha vida deu nisso. Um barco de pesca simples e fedido. Meu dono, Pedro, nem parece ser um bom pescador. Olha ele lá. Olha só, trabalhou a noite toda e não pegou nada. Mas Deus, que ama a árvore, tinha um plano para ela. Espere, vou lhe mostrar uma coisa. E aconteceu que uma grande multidão se reuniu na praia. Dela saiu uma pessoa chamada Jesus, que entrou no barquinho e assentou-se, ensinando o povo, e ali falou coisas sábias, belas e claras, que o povo ouvia atentamente. Quando o Senhor Jesus terminou de falar, ele mandou que Pedro se afastasse da praia com o barquinho e lançasse a rede nas águas. Quando Pedro obedeceu, aconteceu um milagre. As redes encheram-se de peixes até quase romper-se, e o barquinho tremia, não tanto por causa por causa do grande peso dos peixes, mas pela alegria e admiração. Que maravilha! Eu nunca imaginei que poderia levar uma carga como esta. Faço parte de um milagre. Sim, o plano de Deus foi superior ao meu plano. O plano de Deus é sempre melhor, você não acha? Será que você também não sonha com um futuro? Você talvez pretende ser médico, enfermeira, um policial, um advogado, um professor. Escute, Deus ama você muito, mais do que as árvores. Hoje Ele diz, espere, dê a sua vida, e eu farei uma coisa maravilhosa com ela. Você descobrirá que Deus tem um plano perfeito para a sua vida. Lá na floresta da Palestina, a terceira árvore ainda estava ao lado da velha árvore mãe. Mas então, um dia, os homens voltaram novamente à floresta. E desta vez, a terceira árvore foi cortada. Aquela que queria permanecer na floresta, apontando para Deus. Ah, não. Por que eu não posso ficar aqui? Mas foi cortada pela serra cruel, e seus ramos foram-lhe tirados. Rasparam-lhe a casca, e ela foi levada para longe, para a cidade chamada Jerusalém. Lá, um dia, a árvore foi cerrada de novo, e uma parte foi pregada sobre a outra, formando uma cruz. Que tristeza. Pretendem crucificar alguém. Eu vou ser usado para tal fim. Deve ser um criminoso. Ah, não. Eu não quero fazer parte do castigo de alguém. Afinal, eu sempre quis apontar para Deus as pessoas. Mas Deus, que ama as arvorezinhas, disse, espere, vou mostrar uma coisa. E um dia, fora de Jerusalém, juntou-se outra multidão. Em meio estava o Senhor Jesus, carregando a árvore que agora era uma cruz. A cruz era pesada demais para ele. Cansado e enfraquecido como estava, quando ele caiu sobre o peso, a cruz foi carregada por um homem chamado Simão, o Cirineu. Enquanto chegou em um lugar chamado Calvário, Jesus foi pendurado na cruz para morrer. A cruz tremia sobre o peso da agonia e vergonha. Mas aconteceu outro milagre. O céu se escureceu como se fosse noite, e quando Jesus entregou seu espírito ao Pai, houve um grande terremoto. No templo, o véu do santuário se rasgou no meio, para mostrar que o caminho estava aberto. Agora, para mostrar para qualquer um que quisesse entrar na presença de Deus. Um oficial romano, que comandava os soldados, exclamou impressionado, verdadeiramente, esse era o Filho de Deus. A árvore que agora era uma cruz, parecia ouvir o eco das palavras do próprio Jesus. E eu, quando for levado na terra, atrarei todos a mim mesmo. E a árvore começou a entender que apenas ficar na floresta apontando para cima
nunca poderia levar as pessoas para Deus. Era preciso que o próprio Filho de Deus morresse numa cruz, derramando o seu sangue para que elas pudessem ser perdoadas dos pecados e ir para o céu. Nunca pensei em apontar para Deus desta maneira, mas o plano de Deus foi melhor do que o meu plano. Ela falou a verdade. Apesar de milhares de árvores permanecerem na floresta, nenhuma podia levar ninguém a Deus. Somente Jesus pode fazer isso, através do seu sacrifício, pois ali o Filho de Deus morreu em nosso lugar e 3 dias depois ele ressuscitou dos mortos. Hoje ele está vivo e pode nos salvar. E o passo que você deve dar é confiar no amor de Deus, que derramou o seu sangue por nós na cruz.